dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a Idade Média, ok? Vai ser uma breve revisão aí das características da Idade Média. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de falarmos especificamente da Idade Média, vamos dar uma analisada no mapa europeu, tá? E as diversas transformações que ocorreram no território durante aí o fim do Império Romano e o início do período medieval, tá? Então esse é o mapa sob o domínio romano no século IV a.C. É o mapa de toda a extensão do Império Romano. Então notem que eles pegam aí uma extensão muito grande, pegando aí até a Ásia e a África. Depois, o que vai acontecer? Nós vamos ter no final do Império Romano as invasões bárbaras e essas invasões vão gerar a desestruturação do Império Romano do Ocidente. E aí o território que antes pertencia ao Império Romano vai ficar dividido entre diversos povos considerados bárbaros, que na verdade seriam aí os povos germânicos. Bom, um pouco tempo depois aí nós temos o Império Carolíngio no século IX, no qual o Reino Franco conseguiu expandir o seu território. E aí eles foram conquistando os territórios vizinhos até conseguir aí formar um império, uma grande extensão territorial. Bom, no século IX, esse Império Carolíngio acabou se desestruturando, principalmente após a morte de Carlos Magno, e aí o reino foi dividido entre os sobrinhos de Carlos Magno, que era Luís o Calvo, o Lotário, era o Luís o Germânico, Carlos o Calvo e o Lotário. Ok? Então nós temos a divisão aí entre os três, e essa divisão é que vai iniciar as características que vão dar origem à Idade Média, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a Idade Média ela vai ser marcada por uma onda de invasões, uma nova onda de invasões na Europa desses povos que eram considerados bárbaros, tá? Então, além do que ocorria no Império Carolíngio, a divisão, a gente tem nos séculos 8 e 9 a Europa enfrentando aí novas ondas de invasões. Então a gente vai ter o povo viking invadindo, entre outros, tentando aí dominar e conquistar as regiões. E essa nova onda de invasão vai gerar uma nova forma de organização social. Por quê? Porque as pessoas, com medo das invasões, vão começar a fugir das cidades, que eram o alvo principal das invasões, e vão começar a buscar abrigo nos campos, tá? E aí, então, a gente vai ter uma estrutura nova, no qual a sociedade ela vai ser uma sociedade extremamente ruralizada, cercada por todos os lados, tá? E a Europa vai ficar cada vez mais isolada de outras regiões. Então, basicamente, a população vai ser uma população muito mais rural, e eles temiam sair daquela área rural porque eles tinham medo justamente de serem atacados nessa nova onda de invasões. A dificuldade de contato por conta dessas invasões vai aumentar, assim como também a dificuldade do comércio. Isso vai fazer com que a população sobreviva se alimentando ali daquilo que eles produziam. Então, basicamente, vai ser uma organização social autossuficiente, porque eles vão consumir aquilo que eles produziam. Então havia pouco abastecimento externo, era difícil chegar produtos de fora naquelas regiões. Bom,
e aí dentro desta nova forma de organização social, a gente vai ter os marqueses, os condes e os duques subdividindo suas propriedades, que vão ser chamadas de glebas. Então lembra o que eu falei na aula passada, que o Carlos Magno fez aquela divisão? Então, os marqueses, os condes e os duques vão continuar fazendo essa divisão agora das terras deles. Então eles vão ceder uma parte das terras a alguém da nobreza em troca de fidelidade, para que em caso de invasões um ajudasse o outro na proteção do território. E aí os acordos que eram feitos era justamente para garantir esse apoio militar aos proprietários de terra sempre que eles precisavam. Então a gente vai ter o sistema conhecido como sucerania e vassalagem. Então imagine o seguinte: eu sou proprietária de terras, então eu sou a sucerana, tá? Eu sou a pessoa que possui as terras, sou dona das terras. E aí eu tenho muita terra, eu vou pegar uma parte delas e vou dar pro Frederico cuidar dessas terras. Só que eu não vou dar a terra para ele, ó, a terra é sua agora. Não, a terra continua sendo minha. Eu vou dar para ele o direito de governar aquelas terras, de organizar aquelas terras. E em troca ele me deve fidelidade. Então toda vez que o meu território ele for atacado, o Frederico vai ter que me ajudar com o exército dele. Porque senão eu perco minhas terras e ele também perde as terras que ele ganhou o direito de governar. Bom, gente, e essas terras que eram doadas, elas eram chamadas de feudo. Então, feudo é uma palavra que designa um bem, tá bom? Ela pode ser uma extensão de terra, por exemplo. Então, um bem é algo que é seu, que você possui. Geralmente, quando a gente fala em bens hoje, a gente está pensando em coisas que a gente compra ali com dinheiro e tudo mais. No caso, o feudo era uma extensão de terra que um nobre recebia de outro nobre, ganhava de outro nobre, ok? Em troca, lógico, de alguma coisa, que seria o caso, a obediência, a fidelidade, a ajuda em casos de invasões. Bom, e aí, como a sociedade medieval ela era organizada por diversos feudos, a gente vai conhecer esse período como sendo denominado feudalismo, tá? Fazendo essa referência aos feudos. Então, feudalismo se refere a um modo de vida que passou a existir em grande parte da Europa depois da desestruturação do Reino Franco. O feudalismo ele era um sistema em que os indivíduos mantinham entre si esses laços de dependência. Então, o nobre dependia do outro e o nobre também dependia do servo para produzir. Então, havia sempre esse laço de dependência. Bom, e aí o que acontece, pessoal? No século XII, o feudo ele vai passar a ter suas próprias leis, regras, moeda, forma de aplicar a justiça. Então, o que vai acontecer? Cada feudo ele vai ter uma estrutura diferente. Então, em cada feudo a gente vai ter uma língua, uma lei específica, uma regra, como se cada feudo fosse um pequeno país. Então, quando se fala em feudo, eu não estou falando de um pedaço de terra pequeno, do tamanho do colégio, não. Eu estou falando de uma extensão de terra que pega aí toda a região de Santo Amaro. Então, era uma estrutura muito grande, tinha floresta, tinha rios no feudo, então tinha muita coisa, tá? E aí o feudo passou a ser, na verdade, um pequeno país, porque o nobre, que era o senhor feudal, o dono das terras, ele estipulava uma lei específica, uma regra específica para aquele feudo.
E aí o que acontece? O poder ele ficou descentralizado. Então cada feudo ele tinha suas próprias regras, não havia uma organização de fato. Os reis, eles continuavam existindo, só que os reis eles não tinham o poder de falar, agora vai ser assim, todo mundo vai obedecer às minhas regras, eu vou impor as regras para todo mundo. O rei não tinha essa força, não tinha esse poder. Então, basicamente, os nobres dominaram, cada um foi fazendo do seu jeito e o poder ficou completamente descentralizado, bagunçado. Bom, pessoal, como funcionava os feudos, tá? Então, é o seguinte, os nobres, eles eram geralmente parentes do senhor feudal e eles cuidavam mais da questão da proteção do território. Quem produzia e sustentava de fato os feudos eram os servos. Só que existia uma série de impostos que os servos tinham que pagar para o senhor feudal. Então imagine o seguinte, Frederico fugiu lá da cidade e foi buscar abrigo no meu feudo. E aí ele fala, pelo amor de Deus, me deixa ficar no feudo, eu preciso sustentar minha família, tá muito perigoso na cidade, tá muito perigoso lá fora, me ajuda. E aí eu, como uma pessoa nobre, generosa, eu aceito que ele permaneça no feudo. Só que com as seguintes condições. Você vai poder ficar no meu feudo se você pagar a corvéia. O que era a corvéia? Era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana na reserva senhorial. Então, você pode ficar no meu feudo, mas de segunda, terça e quarta você vai trabalhar nas minhas terras e produzir para mim. E aí, além disso, você também tem que pagar a talha, que era entregar uma parte da produção de faixas de terra da reserva servil. Então, segunda, terça e quarta você trabalha para mim na reserva senhorial e quinta, sexta e sábado você trabalha na reserva servil. Só que 50% do que você produzir na reserva servil é meu. Nós temos também a banalidade, que é o que? O servo ele vai produzir alimentos, grãos. Ele precisa moer esses grãos. O moinho pertence ao dono do feudo. Então, se você quiser utilizar qualquer instalação no feudo, moinho, estalagem, forno, você precisa pagar pela utilização desses espaços dentro do feudo. E aí nós temos também a captação. A captação ele era o tributo anual que era pago aí em produtos para o senhor feudal de acordo com o número de familiares. Então, digamos que você pague aí 10 sacas de milho anualmente para que a sua família possa ficar. Nós temos também a mão morta. A mão morta ela é interessante porque ela só ocorria caso se alguém da família morresse, tá? Então, ela era uma espécie de multa que era cobrado quando um camponês morria. Então, imagina, o Frederico, ele veio com a família dele e o filho dele, que trabalhava também nas terras, faleceu. E aí, então, ele tinha que pagar a mão morta. E aí vocês vão me perguntar, ele vai pagar a mão morta porque o filho vai precisar de um velório, de um enterro? Não. Ele vai pagar a mão morta porque no dia seguinte o filho dele não vai estar trabalhando nas minhas terras. Então ele precisa compensar esse trabalhador a menos. Agora, como que ele vai enterrar o filho dele, como que vai ser esse processo, ele se vira. E nós temos por último o tostão de Pedro. O tostão de Pedro era um dízimo que o camponês tinha que pagar à igreja. Então, além de ter que pagar todos esses impostos para o senhor feudal,
ele também tinha que pagar o dízimo para a igreja, que ele era obrigado a ir, geralmente aí aos finais de semana. Bom, gente, o que tinha nos feudos, tá? Então, todo feudo, de maneira geral, ele tinha um castelo, a não ser aqueles que eram dominados pela igreja, que ao invés do castelo tinha um mosteiro, tá? E eram nesses castelos onde viviam aí os nobres. Os castelos, eles tinham que ser muito grandes, seguros, por conta justamente das invasões. Então, eles eram feitos em pedra. Quando acontecia aí casos de invasão nos feudos, os habitantes do feudo eram colocados para dentro dos muros do castelo, enquanto os homens e os nobres defendiam, as mulheres e as crianças ficavam abrigadas nos castelos, tá? Os castelos eram bem diferentes do que aparece nos contos de fada, então não era aqueles castelos luxuosos, nada do tipo, gente. Os castelos eram extremamente frios, extremamente rústicos, sem luxo, porque era muito difícil vir produtos de fora, uma vez que ocorriam muitas invasões. Bom, pessoal, havia a área do manso, que era a área de produção. Então, a gente tem o manso senhorial, que era a área de produção do senhor feudal. Tudo que era produzido ali iria para o senhor feudal. E a gente tinha o manso servil, que era a área de produção do camponês ou do servo, tá? Tudo que se plantava ali, uma parte ficava para o camponês, outra parte era entregue para o senhor feudal. Bom, havia também a vila dos camponeses, porque os castelos só abrigavam os camponeses em caso de invasão. Então, os camponeses ficaram fora dos muros do castelo e eles viviam na vila dos camponeses, tá? Então, eram espécies de aldeias e eles habitavam cabanas, geralmente feitas de barro ou palha no chão, tá? E aí tinha, às vezes, você colocava o barro, fazia o telhado de palha e o chão era com terra batida, tá? Que era aquela, vai bater na terra até ela ficar bem dura e você ficar como se fosse um piso. Às vezes, algumas dessas casas tinham um cercado nos fundos, onde eles criavam pequenos animais e aves, tipo porco, galinha, que eram utilizados como alimento em épocas de comemoração, em alguma festa, porque os camponeses eles não tinham carne o ano todo. Bom, pessoal, haviam também outras áreas, como era o caso dos celeiros, onde a produção era armazenada, o forno, onde eles assavam os pães. Nós temos o moinho, onde os cereais eram triturados, as estrebarias, onde os cavalos eram abrigados. Nós tínhamos também as oficinas, onde eles vão forjar os metais e fazer os equipamentos para a agricultura e também os armamentos dos nobres, e nós tínhamos algumas áreas de pastagem e bosques. Bom, como que era a economia? A economia ela se baseava na agricultura e na pecuária, tá bom? O comércio era pouco praticado, então basicamente eles viviam daquilo que eles produziam na agricultura e na pecuária. Quase não havia circulação de moeda, então como o comércio era restrito, era pouco praticado, a moeda também era pouco utilizada. Então eles faziam geralmente trocas de produtos ao invés de utilizar as moedas. E os feudos eles eram autossuficientes. Eles produziam o que era necessário ali para eles para sobreviver.
Bom, gente, o estilo de vida nos feudos era um estilo de vida muito simples e rude, até mesmo para aqueles que eram nobres ou até mesmo para o senhor feudal, tá bom? Apenas produtos como azeite, sal, especiarias, como é o caso do cravo e da canela, vinham de fora, o resto era produzido nos próprios feudos. Quem trazia essas especiarias que vinham de fora eram os comerciantes ambulantes que percorriam aí as estradas indo de feudo em feudo praticar esse comércio. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.